trás para frente, eu posso dizer que o partido precisa fazer uma inflexão, uma reflexão para voltar, em parte, às suas origens, de compromissos com a ética interna partidária, com o companheirismo, que sempre foi uma força muito forte que nos uniu, apesar das diferenças, divergências muitas internas, mas sempre esse companheirismo foi uma força motriz muito importante para nos unir nos movimentos, nas lutas todas que o partido enfrentou ao longo dessas 3 décadas já, não é? E eu acho que está num momento, depois de todos os mandatos de governos sucessivos, de experiências municipais, estaduais, né? A presidência da República estamos já findando o primeiro governo da reeleição da presidente Dilma, quer dizer, já estamos indo para 12 anos de presidência, né, da República. Então, eu acho que é um momento para fazer uma profunda reflexão. Nós temos que retomar algumas questões. Mas o PT foi importante. É impossível imaginar a história recente, contemporânea do Brasil sem o PT. Quando eu falei os primeiros 10 anos, era um partido de oposição, se firmando, se autoafirmando, definindo o seu caminho, seus princípios, as suas políticas, suas posições nas políticas públicas, mas também nas políticas interpartidárias, nas políticas de alianças, porque houve um bom período que o PT não fazia alianças com ninguém, era o PT sozinho. Depois o PT foi entendendo que também sozinho não é o dono da verdade, tinha que compartilhar projetos, programas, ideias, né, com outros partidos, isso fazendo parte da própria democracia. Ao longo dessas 3 décadas, nós tivemos um momento de autoafirmação no começo de construção partidária, depois fomos elegendo os primeiros prefeitos e vereadores e deputados, chegando a eleger governadores e a presidência da República. Então, o partido passou por experiências puramente de oposição, mas experiências depois de governo, né? Tanto que teve que ir se adaptando também a toda essa caminhada, né? Porque é muito fácil ser apenas oposição, né? E também é muito fácil ser só governo, sempre governo. Por isso que o PT ele foi mesclando essas experiências de situação, de oposição, né? Mas o povo sempre clama e reclama, que tem razão, por coerência. Quer dizer, se o PT, quando é oposição, tem uma forma de ser, né? Ele também tem que ter coerência quando governo, na relação com a sociedade, com os outros partidos, né? Então, eu acho que é essa a beleza da própria política. Quer dizer, a política que é tão degradada, tão criticada, a política que muitas vezes as pessoas estufam o peito para dizer que não gostam e falam tantos adjetivos, né, negativos, e que nós entendemos até porque isso também acontece, que os próprios políticos e os partidos dão razão para isso, mas que não tem na sociedade, digamos assim, caminho fora da política. Volney Morastoni, aos 63 anos de idade, acumula em sua trajetória política a experiência de ser um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, além de 2 mandatos como vereador e um mandato como prefeito de Itajaí. Está no seu 4º mandato como deputado estadual e foi presidente do parlamento em 2003 e 2004. Durante o período, exerceu o cargo de governador do estado em substituição ao então governador Luiz Henrique da Silveira. Com um nome na história política de Santa Catarina, Volney Morastoni deu ao seu partido um momento emblemático. Essa foi a única vez em que o PT catarinense governou o estado. Para o deputado, o sonho de ser governo pode ser buscado mais uma vez no pleito deste ano, já que o PT acena com uma possível candidatura própria em outubro. Eu fui governador durante 13 dias, tá? Substituindo o governador Luiz Henrique, que estava em viagem para o exterior, e o vice, que era Eduardo Pinho Moreira, também estava em viagem para o exterior. Eu era presidente da Assembleia Legislativa, então, nesse período de 2003 e 2004, que eu fui presidente da Assembleia, né, eu tive a oportunidade ali, num período de 13 dias, ser governador em exercício, né, em Santa Catarina. Mas o PT nunca foi governo aqui, né,
Lógico que é um sonho acalentado pelo PT. Nós estamos saindo agora de um processo interno de eleições dentro do PT, que se chama o PED, que é o processo de eleições diretas. É o único partido brasileiro que faz o processo que o PT faz. Nós acabamos agora, nos últimos dias, em 10 de novembro, foi eleito o presidente nacional, estadual e em cada município do PT, através desse processo eleitoral direto, onde todos os filiados, né, votam, e também elegendo o diretório nacional, estadual e municipal. Então, desse processo todo, agora, Santa Catarina, por exemplo, participou ativamente, né, elegendo o Vinhati, o nosso novo presidente estadual, e elegendo as chapas, né, municipais, de diretório também. Então, está claro, evidente que o PT está aspirando, né, muito avidamente discutir essas próximas eleições, né, para decidir que caminho. O PT quer deixar claro um projeto para Santa Catarina. Já sobre uma possível coligação com o PMDB, Morastoni revela: esse é um sonho antigo nosso. Eu acho que o PT, na minha opinião, eu sempre fui um defensor, e isso já era para ter acontecido 10 anos atrás, exatamente nas eleições de 2002, quando Lula foi eleito presidente. E relembra a afinidade de Luiz Henrique da Silveira com o PT em eleições anteriores. O governador, na época, Luiz Henrique, se alinhou no segundo turno com o presidente Lula, né? Era para que, nesse período, 2003, 2004, até 2005, 2006, que foi o primeiro governo Luiz Henrique, todos os esforços foram envidados pelo governador Luiz Henrique, e na época eu, presidente da Assembleia também aqui durante 2 anos, 2003 e 2004, participava de todos os encontros do governador com o presidente Lula, despachando, né, quando o governador ia a Brasília despachar no gabinete do presidente, né, eu sempre acompanhava e sabia do esforço que o governador fazia na época para que o PT pudesse estar alinhado com o governo, entrando no governo. Estivemos na iminência de entrar no governo em 2004, né? Deixamos para depois das eleições municipais, mas aí por várias razões o PT acabou não entrando. Pelo contrário, acabou indo para uma linha de oposição, né? Que eu acho que não foi correta. E outras oportunidades se renovaram e infelizmente o PT, eu acho que ele caminhou por um gueto, caminhou por um beco sem saída, não é? Tanto que nas últimas eleições estaduais também tivemos uma campanha pífia, né? Uma campanha frágil, né? Que acabou, assim, de alguma forma, ainda desestruturando mais o nosso partido no Estado. E nós estamos aqui agora num novo momento que eu acho que se renovam essas possibilidades de, nas tratativas agora de 2013 para 2014, nessas eleições, é uma nova oportunidade que o PT e o PMDB podem voltar a conversar e se constituírem numa força política importante, diferenciada em Santa Catarina, para um projeto político para governar o Estado. O deputado Volney Morastoni é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa desde 2011. Médico pediatra, o parlamentar já percorreu várias cidades de Santa Catarina, realizando mais de 30 audiências públicas em todo o estado. Grande defensor do SUS, Volney Morastoni revela que o trabalho da comissão segue o objetivo de ampliar e assegurar atendimento público de qualidade a toda a população do estado. Eu sou deputado, mas eu sou, antes de tudo, eu sou médico. Eu me considero, né? Tanto que
Eu fiz uma pós-graduação em pediatria, depois eu fiz pós-graduação em saúde pública, fiz pós-graduação em homeopatia, agora estou concluindo uma pós-graduação em nutrologia, que é na especialização médica, na área da nutrição. Então, minhas especializações sempre na área da saúde como médico. E por isso que a minha atuação principal como deputado, ela é na área da saúde, na defesa sempre do SUS, do Sistema Único de Saúde. Eu digo que o SUS é o sistema de saúde, plano de saúde da maioria da população. A maioria da população depende do SUS, precisa que o SUS seja público, que o SUS seja universal, integral, digamos assim, cumpra todos aqueles seus princípios. Então, nós temos que defendê-lo, né? Eu sou um militante do Sistema Único de Saúde, já desde a sua fundação, que coincide, né, com toda a minha vida política. E aí, como presidente da Comissão de Saúde, o nosso trabalho foi exatamente sempre nessa linha. Durante as audiências públicas, a Comissão de Saúde da Alesc fez um raio-x da saúde pública catarinense, mostrando os diversos problemas do setor. Identificamos que o principal problema estava nos hospitais, né? Os hospitais com problemas de sobrevivência, no final do mês, na hora de fechar as contas, pagar funcionários, água, luz, telefone, todas as despesas, os hospitais estão com problema de custeio, defasagem na tabela do SUS, que é uma defasagem histórica, mas que o Ministério está encaminhando através de outras maneiras, entendendo que só reajustar a tabela do SUS dá uma repercussão financeira muito grande e não resolve porque não se estabelece metas, não se estabelece resultados. E hoje o Ministério está propondo e está encaminhando as chamadas redes de atenção. E eu acho que está correto o entendimento do Ministério da Saúde quando diz que o atendimento na saúde, seja no município, no estado, no Brasil, ele tem que ser feito em rede de atenção e rede de cuidados. Então são 5 grandes redes, que isso nós temos dado muita força aqui em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde para implantação no nosso estado. Isso vai criar um novo modelo para a saúde, né, em Santa Catarina e em todo o Brasil. São a rede de atenção de urgência e emergência, a rede de atenção materno-infantil, que é a rede Cegonha, a rede de atenção psicossocial, que pega a dependência química e saúde mental, a rede das pessoas com deficiências e a rede das pessoas com doenças crônicas. São 5 grandes redes. Aqui em Santa Catarina, no momento, a implantação está se fazendo nas redes de urgência e emergência e rede Cegonha, e ainda está bem devagar ainda a atenção psicossocial. Então, isso ainda está num processo inicial, digamos. A rede de urgência e emergência está um pouco mais avançada, né? Eu acho que isso vai trazer uma nova realidade, porque é um outro modelo, inclusive o dinheiro novo para a saúde vem por ali, né? Os hospitais têm que se habilitar e nós estamos numa luta para poder ir espraiando isso, quer dizer, ampliando isso em todo o estado de Santa Catarina. De acordo com o deputado, a crise dos hospitais catarinenses pode começar a ser resolvida pela implantação das redes de atendimento, porém os hospitais terão de passar por um processo de vocacionamento. Nós temos em torno de 220 hospitais em Santa Catarina, uns 180 desses hospitais são da rede privada, filantrópica, muitos são pequenos hospitais com menos de 50 leitos, e que foram sendo construídos pelo interior de todo o nosso estado e que, digamos, tem que rediscutir o papel de cada um desses hospitais. Qual é o papel do pequeno hospital lá no município, que às vezes cada município tem um pequeno hospital que por si só já não sobrevive se for para todos fazerem a mesma coisa. Então, a questão central hoje é discutir o vocacionamento desses hospitais. Nós identificamos esses problemas e através do vocacionamento e através das redes também, porque as redes também propiciam para esses hospitais poderem ter leitos de retaguarda, leitos de tratamento prolongado, né, que são alternativas, né, que nós começamos a observar de novidades, né, para poder enfrentar essa crise da saúde que a gente viveu tão intensamente em Santa Catarina nesses 3 anos. Sobre as demandas de municípios vizinhos que acabam lotando os hospitais e a falta de recursos e mão de obra alegados por muitos gestores hospitalares e prefeitos catarinenses,
O deputado afirma que grande parte destes problemas poderiam ser resolvidos dentro do próprio município. Que cada um também tem que fazer a sua lição de casa na saúde, e 80% a 90% dos casos de saúde, dos problemas, podem ser resolvidos no plano municipal através da atenção básica. Então, a atenção básica tem que ser bem organizada, os programas de saúde, estratégia de saúde da família, era programa e virou a se chamar estratégia, até mostrando a importância que tem. E seria uma revolução na saúde, quando a equipe, ao invés de ficar dentro dos postos de forma expectante, esperando que os doentes venham, e os doentes cada vez vêm em fila maior, interminável, a equipe sai de dentro do posto e deve ir às ruas, às casas das pessoas. Para cada tantas famílias, uma equipe. Isso é uma revolução. É um modelo que veio de Cuba, sim, tá? A ideia original. Quando o ministro socialista nosso, que era Jamil Haddad, um médico de linhagem socialista, trouxe esse modelo e implantou, ele era o ministro da Saúde, implantou no Brasil, era justamente em consonância com uma proposta revolucionária para a saúde. Pena que em muitos municípios, em muitos lugares, né, de Santa Catarina para o Brasil afora, um programa como esse foi sendo adaptado, foi se dando um jeitinho aqui, lá e acolá. Muitas vezes as equipes viraram fantasma, sabe, e não cumpriam essa finalidade. Então essa é uma pena que em parte compromete essa atenção básica, não é? Porque a atenção básica é fundamental. Ainda sobre os hospitais catarinenses, Volney Morastoni enfatiza a responsabilidade dos municípios sede, que recebem os repasses para atendimento regionalizado. Se os municípios sede, porque às vezes tem reclamação dos prefeitos que não procede. O município de Itajaí, para pegar o meu, nós temos uma responsabilidade com a região. Balneário Camboriú tem uma responsabilidade com a região. São 2 municípios que têm gestão plena e que a cota que recebe do Ministério da Saúde, nessa cota está embutida uma parte que seria dos outros pequenos municípios em volta. Então, esse município sede tem responsabilidade sim. Não adianta, em Balneário Camboriú, dizer que o Hospital Ruth Cardoso não tem responsabilidade com Camboriú, com Itapema, com Porto Belo, com Bombinhas, porque tem. Tá? Porque isso faz parte das séries históricas, inclusive da própria PPI, que é a Programação Pactuada Integrada, que ocorreu, né, que os recursos foram pactuados, foram distribuídos. Né? Então, muitas vezes, né, também os municípios mais importantes, sede, querem se livrar, né, da responsabilidade com os outros, tá? Mas também tem essa responsabilidade. O deputado, na verdade, né, eu sempre digo, ele é um intermediário, né? Ele não é executivo, não é governo, tá? Mas ele é um servidor, né? É um funcionário, um servidor que recebeu uma delegação, uma missão do povo e que ele está entre o povo, entre a população, entre a comunidade e o governo, o executivo. Quer dizer, ele está no meio do caminho, a Assembleia Legislativa está no meio do caminho, para poder ouvir, não é? E poder reivindicar, para poder exigir, para poder falar, não é? E também, ao mesmo tempo, não é? Ficar fazendo essa ponte, sabe? O deputado pode fazer projetos de lei, mas tem limites. Eu não posso fazer projeto de lei que resulte em despesa. É difícil quase uma coisa que eu vou fazer que não resulte em despesa. Então, na verdade, a gente tem uma limitação muito grande em legislar. A gente pode reivindicar, fiscalizar, é um papel importante do deputado fiscalizar as ações do governo, né? Mas eu acho que o mais importante, né, que eu vejo é o papel que o deputado tem de ponte entre os municípios, os prefeitos,
os vereadores, a comunidade, as entidades sociais, entre as lideranças da comunidade, né, e o governo nos vários níveis, e muitas vezes nas outras instâncias, como o próprio Ministério Público e o Tribunal de Justiça. Outro grande projeto destacado pelo deputado Volney Morastoni é o Saúde Mais 10, um programa que obriga o governo federal a aplicar a partir de 10% dos impostos arrecadados em saúde. O Saúde Mais 10 foi um grande movimento nacional e nós aqui na Assembleia Legislativa, via Comissão de Saúde, praticamente coordenamos no Estado, colhendo assinaturas num projeto de lei de iniciativa popular, que a obrigação era colher em torno de 1,5 milhão de assinaturas e colhemos 1 milhão a mais, 2,5 milhões de assinaturas, para obrigar que o governo federal aplique no mínimo 10% das receitas brutas correntes, em outras palavras, 10% de todos os impostos arrecadados em saúde. Assim como os municípios são obrigados a aplicar no mínimo 15% dos impostos arrecadados em saúde e aplicam muito mais, 15, 18, 20, até 30%. Os estados têm que aplicar, cada estado, Santa Catarina, tem que aplicar 12%, né? E os estados sempre ficam aí no limite. Nós até estamos querendo que, né, de todas as conversas com a secretária ontem, ela fez um apelo para nós, deputados aqui, lutarmos esse ano para ver se o Estado, inclusive, consegue aumentar um pouco mais de 12%, passar para 13%, 14%, 15% dos impostos arrecadados em saúde, porque essa cota parte de 12% do Estado ainda está sendo insuficiente. E a União, o governo federal, né, não tem uma cota estabelecida, um percentual claro. Agora vamos supor em 2014, quanto é que vai aplicar? É o que aplicou em 2013, mais uma variação ali do PIB nominal. É um número difícil para a gente calcular e imaginar, é muito subjetivo até. Então, nós queremos que o governo federal aplique 10%. Essa é uma luta gigantesca que foi mais de um ano coletando assinaturas, né, que são assinaturas qualificadas. Demos entrada no dia 4, 5 de agosto no Congresso Nacional, está tramitando lá, né? A presidente já fez uma contraproposta de um outro, mas isso tudo está evoluindo para que nós possamos aumentar os recursos financeiros para a saúde. A saúde, eu sempre digo, do SUS, que nós temos 4 pilares fundamentais. Um é o gerenciamento, a gestão. Nós temos muitos problemas de gestão que têm que ser corrigidos, os problemas de gestão. Mas o segundo e principal pilar é o financiamento. Sem dinheiro não dá. E hoje o Brasil está aplicando em torno de 80 bilhões por ano na saúde, e se esse projeto for aprovado, nós vamos acrescentar mais 40 bilhões, que vai ser muito bem-vindo, então, muito bem-vindos esses recursos para compartilhar com os estados e municípios. No seu 4º mandato parlamentar, Volney Morastoni, que já foi prefeito de Itajaí, pretende concorrer à reeleição no pleito deste ano. E o projeto de um possível retorno ao executivo é estudado, mas com cuidado pelo parlamentar. É realmente uma vocação, é uma missão ser prefeito, diferente de todos os outros mandatos, né? Meu mandato já de vereador, que eu fui, e de deputado, né? O mandato de prefeito é completamente diferente. Em parte, a gente acalenta esse desejo ainda para completar um trabalho, porque por mais que a gente fez, ou tudo que fez, ainda foi muito pouco, foi insuficiente. Então a gente sempre gostaria de poder fazer muito mais, continuar, né? Por outro lado, a gente fica pensando 2 vezes, porque realmente momentos, né, são momentos de renúncia, de muita renúncia que precisa ter na vida pessoal, particular, na vida profissional, na vida familiar, em todos os sentidos. O meu desejo é ser candidato à reeleição para mais um mandato, não é? Que eu ainda acredito que ainda caberia esse novo mandato para mim, no plano estadual, né? Para depois, se for prosseguir, eu tenho que me preparar para um outro mandato, que seria um mandato federal, digamos, se fosse prosseguir, né, nessa caminhada da vida pública, né?